Analise comigo. Para você vencer uma luta, uma batalha, você tem que ser muito competitivo. E acima de tudo, se importar mais com a vitória do que com a derrota. Não é assim? Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton. As pessoas me perguntam por que critico a águia. E talvez este seja um assunto pesado para falar. Mas você já percebeu aonde foi aparecer a águia? Em quais nações e impérios a águia apareceu? É difícil analisar, mas o comportamento da águia ele é muito cultuado por várias pessoas de poder. Mas principalmente pelas pessoas que têm aquela coisa de não se importar com os meios, pois os fins justificam os meios, né? Ou seja, elas se preocupam somente com o objetivo. A forma com que a minha nação terá sucesso, com que meu povo ficará feliz, tranquilo, mesmo que seja à custa de outra nação, e isso tem um outro nome. Antigamente, se invadia um povo e tomava tudo, roubava, estuprava as mulheres, pegava os escravos, vendia as pessoas. Tudo isso era tido como brutal, né? Hoje acontece de outra forma nas entre aspas das frases, né? Eu pago barato pelo seu trabalho agrícola, eu pago o preço que eu quero, quando o meu mercado está de um jeito ou está de outro, eu manipulo. Mas hoje em dia, tudo isso é feito por homens águias. E sempre foi feito. Não pense que grandes impérios como o Império Romano, que aliás alguns estandartes, né, tinha a águia, né? Inclusive alguns oficiais romanos tinham esse hábito de fazer a falconaria, né, trabalhar com aves de rapina, né, caçar com aves de rapina. Era um hobby, um momento de entre uma guerra e outra havia momentos de paz e tinha que ali ter uma ocupação, e estes oficiais tinham esse hábito, ou seja, eles cultuavam a forma com que esta ave caçava, com que ela rasgava a sua presa, a forma com que ela tinha uma artimanha de buscar os locais em que havia mais pássaros, né? Então, hoje o comportamento águia ele é tido como o executivo, que não importa, eu tenho que dar resultado à minha empresa, eu tenho que fazer com que as coisas deem certo. Ou seja, não importa, hoje tem muitos pais de família que têm um comportamento águia, ou seja, o importante é cuidar dos meus, não importa o planeta, não importa o outro, eu preciso fazer dar certo as minhas coisas. É, na verdade, um comportamento de ambição, um comportamento egoísta que o ser humano tem dentro de si. Quase sempre aquela pessoa que é competitiva, ela irá querer a águia. Ela irá fazer um esforço para que a águia esteja presente na vida dela. Ou seja, porque ela é uma pessoa competitiva. Analise comigo. Para você vencer uma luta, uma batalha, você tem que ser muito competitivo. E acima de tudo, se importar mais com a vitória do que com a derrota. Não é assim que dizem? Não é assim o comportamento da nossa sociedade? Nós temos aí o primeiro lugar, temos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e nós temos o último colocado. Se eu dissesse para você o que é ser o último colocado, você iria querer ser? A competição nunca é honesta e nunca foi. Isso porque eu digo porque as condições nem sempre são iguais para todos. Então quer dizer que a nação águia possui uma estrutura melhor para treinar seus atletas. E aí outras nações não têm a mesma condição. É claro que você que me ouve sabe que as pessoas querem estar do lado da vitória. Mas saiba que a vitória ela pode ser conquistada sem que seja
baseado no fracasso, na derrota do outro, na tristeza do outro. Quando a gente vai evoluindo como pessoa, a gente descobre que muitas coisas que a gente faz eram e são desnecessárias. Não precisava ter toda essa força de impacto que teve. Águia é liderança, mas liderança às vezes é submetida a uma regra que, se você assistiu o vídeo da pirâmide aqui, você sabe. Por mais que você admire aquele líder, aquele chefe que está ali, ele está sob rol de um conjunto de regras criadas por outra pessoa acima dele, sobre o arquétipo mais poderoso que o dele. E olha que há arquétipos mais poderosos do que os animais de poder, tido como animais de poder. Embora estes símbolos saibam que se torna necessário para que os meus comandados se tornem águias. Se você é dono de uma multinacional, você vai querer ter esse tipo de profissional. E você vai querer manipular as pessoas para que sejam exatamente assim. E aí elas vão competir entre elas, porque todo mundo almeja ser o diretor da empresa, almeja ser o executivo de sucesso. Todos são? Não, nem todos são. Mas este comportamento está tão impregnado que as pessoas vão falar assim: ah, é a águia que causa tudo isso? Não, tudo isso está dentro das pessoas, já está. Essa ambição, esse desejo já está dentro das pessoas. A águia só é um símbolo manifesto, que quando a pessoa vê, ela se identifica naturalmente com aquela agressividade, com aquela potencialidade, e ela apenas usa aquilo como motivação para expressar o seu arquétipo interior, que já é o da águia. Mudar isso é fácil? Não, sabe por quê? Porque a pessoa não quer mudar. A pessoa quer ser exatamente isso que eu estou falando. Guarda o que eu estou falando. A pessoa não quer mudar. Não adianta você querer mudar ela. Ela só muda quando ela quiser e sentir na pele o que ela está fazendo. Mas enquanto o que ela está fazendo traz alimento e conforto para sua família, um belo sofá, uma TV, um belo carro, um belo status social, um conjunto de fatores que faz com que ela se escravize rapidamente com tudo isso. Daí, ela fazer a sua família trocar de posição social, mudar de posição social por uma ideologia, seja ela sustentável, ou que preserve o planeta, ou não trabalhar numa empresa que faz muito mal às pessoas no final da linha, porque hoje o que acontece é assim, esta brutalidade que eu falei no começo do vídeo, ela existe ainda hoje. Tudo que existe de negativo hoje na sociedade ainda é porque nós trabalhamos em função do egoísmo de alguns. O dia que este paradigma for quebrado e começarmos a trabalhar para um bem-estar social, a gente vai começar a tentar criar uma sociedade melhor, em que primeiramente a gente vai cuidar do indivíduo, do ser, e depois nós vamos passar para a parte material. Hoje nós falamos primeiro da parte material, para depois da parte social. Ou seja, quando a gente fala de saneamento básico, você pensa que é só fazer canos e trazer água potável para as pessoas? Não. As pessoas, mesmo não tendo condições, elas podem ter educação sanitária, mas essa questão não chega até elas, por quê? Porque o dia que chegar, elas vão começar a exigir das autoridades essa facilitação. Aliás, elas pagam por isso, não é? E assim funciona os mecanismos da águia. Ela funciona principalmente em não deixar o outro ter conhecimento daquilo que precisa ter conhecimento. E aí que é uma das piores partes que eu possa imaginar para a pessoa que quer trabalhar com a águia, que é justamente a de limitar o conhecimento das demais pessoas sobre a cúpula das águias. Eles chamam do arquétipo o ninho das águias, ou seja, várias pessoas já cultuaram este ninho das águias.
né, de chegar até lá, né, de ficar no meio delas. E muitos querem, eu sei. Eu sei porque o ser humano é previsível. E a maioria de nós, quando vê que alguém já logo coloca aqui nos comentários, eu quero colocar águia na minha vida, ela realmente tem uma ideia de desejo de evolução, desejo de crescimento pessoal. Mas eu sempre me pergunto, a que custo você vai caminhar? Será a custo do suor dos outros? Será a custa do suor dos seus pais, para alguns, né? As custas de uma mulher, de um cônjuge, né? Então, eu te apoio no momento em que você não tem sucesso e você vira uma águia. Então, quando você começa a chegar lá, você abandona aqueles que te ajudaram. Existem inúmeras coisas que acontecem com as pessoas do arquétipo da águia que depois dizem, quando eu coloquei uma águia aqui na minha casa, houve separação, houve divórcio. Mal sabe que a verdadeira águia não estava na foto lá, estava dentro da pessoa. E que a pessoa só tem um jeito dela mudar, porque ela também está em ignorância. Por quê? Porque parte do conhecimento está bloqueado para ela. Ou seja, não chegou até ela. Por quê? Porque outras águias não deixam que você chegue. Ou seja, se você está numa empresa, se você está em competição com os seus demais companheiros do trabalho, você vai contar o segredo? Eles, sendo águia, eles vão fazer o quê? Destroçar você, tirar você, se possível mandar você embora da empresa. Por quê? Porque a águia age assim. E se você é águia, você vai agir do mesmo jeito. Você vai arrebentar com os outros. Sabe por quê? Porque as nações que tiveram o estandarte da águia são as mais cruéis que você possa imaginar com pessoas, com o ser humano. Hoje, a colonização não é mais, eu não preciso mais ir no seu país, mas eu criei um sistema político, um sistema econômico, que eu compro a sua economia, eu compro a sua lavoura, eu compro seu agronegócio, né? Eu compro, né? E aí, colocou-se na cabeça que hoje uma nação, uma grande nação, tem que ter uma grande produção agrícola. Sabe para quê? 50% da nossa produção agrícola serve? Você sabe? Você já deve estar informado. Serve para comprar carne, ou seja, serve para alimentar animais. Exatamente. A maior parte da produção agrícola serve para alimentar animais. Nós trabalhamos para animais. Plantamos milhares de alimentos que hoje resolveriam o problema da alimentação no planeta para alimentar animais. E sabe por que a gente alimenta animais? Porque a gente quer comer carne. Sabe por que a gente come carne? Por puro paladar, puro gosto no paladar. Quem cria tudo isso? Águias, porque são carnívoros. Você pensa que quando a gente escolhe alguns arquétipos, a gente puxa deles somente poderes como foco, como capacidade de caça e outras coisas? Não, a gente traz alguns gostos. Quanto mais você é aquele arquétipo, por isso que eu sempre falo, faça uma composição com os arquétipos. Juntamente com o arquétipo, traga coisas diferenciadas, como orquídea, como uvas. Por quê? Porque para mesclar aquele poder, porque aquilo é muito poderoso, é muito forte. E você vê nesses estandartes que a gente está falando, o que você vê junto com a águia? Nada. Só a águia em posição de voo, em posição de ataque. Ou seja, sempre alerta, sempre atenta. E assim é. Então, quando você entender, quando eu falo sobre a águia, eu tenho motivos de sobra, pois tenho estudado esse arquétipo há muito tempo. E digo para você que muito cuidado na escolha do seu arquétipo, pois ele é magia natural. Ele vai transformar a sua vida gradativamente. E com o passar do tempo, aquilo vai
incorporar de maneira tão forte em você, que finalmente começará a se manifestar. Daí que esta questão de você dar essa mesclada e trazer um pouco de beleza, de arte e, acima de tudo, hoje eu não vou falar de outros arquétipos, vou falar somente do porquê eu particularmente não aconselho a usar a águia. Hoje eu aconselho você a usar a árpia, o tigre. Mesmo sendo agressivo, ainda há uma conduta diferenciada dos felinos. Então, a águia é para, digamos assim, alguns momentos específicos da vida. E mesmo assim, talvez eu diga que não. Talvez eu diga para você, nunca use. Aliás, eu vou dizer para você, por que você tem que aprender sobre o arquétipo da águia? Eu não ia falar, mas vou contar esse segredo para vocês. Acima de tudo, por que você estuda o arquétipo da águia? Para você identificar. Porque assim, se você não identificar, você vai ser presa dela. E se onde tiver uma águia presente, há alguns cuidados a se tomar. Ou seja, saiba que aquela pessoa não tem escrúpulo se ela for um chefe de RH. Não adianta você se humilhar para ela e pedir alguma coisa. Ela vai ser aquilo que ela é, águia. Ela vai agir com os meios necessários para atingir os fins. Um chefe águia é a mesma coisa. Ele não tem amizade com você. Ele não é seu amigo. Ele vai estar usando todos os fins, todos os meios para chegar ao fim. Então, trabalhe, mas saiba que se você tomar uma facada nas costas, ser traído, ser demitido, ou outras coisas mais, saiba, essa pessoa é assim. Então, não se decepcione, porque é exatamente o que uma águia faz. Conhecer é importante para poder evitar, para poder se planejar. Conseguiu compreender o que eu estou falando? Agora, se você quer, você tem o livre-arbítrio. Mas saiba que você vai estar assim. Olhe uma águia no banco para você ver. Ela não se importa se o aposentado vai ter condição ou não de pagar aquele empréstimo. Ela vai fazer o velho fazer o empréstimo. Vai. Uma pessoa, águia num banco, ela vai te enfiar um título de capitalização, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor investimento do mercado para você. Ela usa o melhor investimento. Ela não compra título de capitalização. Mas ela enfia em você. Por quê? Ela quer atingir os fins. Promoção, 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 promoção. Sempre dependência, sempre dependência. Quando é que estas águias vão trazer a borboleta para suas vidas? Né? Quando? Acho que nunca.